Hora de falar de economia. A agenda do presidente Lula na China deixou os Estados Unidos preocupados. Acontece agora o encontro com o presidente chinês, Xi Jinping. Conosco por aqui, Luiz Arthur Nogueira. Tudo bem, Luiz? Bem-vindo. Boa sexta-feira pra gente, hein? Por que os americanos estão preocupados? O Brasil está certo em se alinhar à China? Adriana, aqui a gente explica e descomplica a economia. Eu não vou ficar no muro, não. Não tem essa história de bola dividida entre Estados Unidos e China. O Brasil precisa fazer negócios com os Estados Unidos e com a China. Não é Estados Unidos ou China. Tem que fazer com as duas maiores economias do mundo. O Brasil não precisa ter lado na política internacional. Tem que ganhar dinheiro com as duas economias. Claro que o presidente Lula ontem gerou uma grande polêmica ao propor na China que os países façam negócios sem utilizar o dólar, numa tentativa de acabar com a hegemonia da moeda americana. O debate eu até acho válido, mas a gente não pode vender ilusões. Não será da noite para o dia que o dólar vai deixar de ser referência no mundo dos negócios. Até porque, quando o Brasil fizer negócios com a China, o Brasil receberia em yuan e pagaria em reais. Eu pergunto, os chineses vão querer receber em reais ou vão pegar o nosso dinheiro, a nossa moeda e trocar por dólares? Além disso, quando o Brasil fizer negócio com a Argentina, nós vamos querer receber em peso argentino uma moeda que não vale nada numa economia que está em frangalhos como a economia argentina? Outra questão, o Brasil tem 330 bilhões de dólares em reservas internacionais, a maior parte em títulos públicos americanos, portanto, atrelado a dólar. O Brasil vai querer desfazer disso e colocar suas reservas na China, trocá-las por yuan? Outra questão, a ex-presidente Dilma acaba de ser nomeada presidente do Banco dos BRICS. Vai receber aí cerca de R$300 mil por mês em salário. Eu pergunto, ela vai morar em Xangai, ela vai receber em dólar ou vai receber em yuan? Enfim, são questões do dia a dia. O mundo inteiro tem o dólar como referência. Você pode até debater se é possível algum dia acabar com essa hegemonia, mas insisto, não dá para vender ilusões. Durante muitos anos, os negócios no mundo ainda serão em dólar. E para concluir, o Brasil precisa aproveitar essa reunião com o presidente chinês Xi Jinping para ampliar sua pauta de exportações, deixar de ser um mero exportador de agronegócio e minério de ferro e abrir espaço para que a nossa indústria também possa vender produtos para esse enorme mercado consumidor chinês. Está aí uma grande oportunidade para o presidente Lula e, insisto, o Brasil não tem de escolher lado, ou Estados Unidos ou China. Na verdade, é Estados Unidos e China do ponto de vista dos negócios. É, preciso jogo de cintura política para lidar, né, no meio dos desafetos. Luiz, e o mercado financeiro, como foi o comportamento de ontem para hoje? Muito comentou-se sobre a queda do dólar. Ah, sim, Adriana. Começando pela Bolsa de Valores, ontem foi um dia de leve queda do índice Bovespa, conforme a gente vai ver no gráfico, depois de vários dias de alta. Isso é comum, é a chamada realização de lucro do mercado. O Ibovespa caiu 0,40% aos 106.457 pontos. Lembrando que no ano o índice Bovespa ainda acumula prejuízos em torno de 3%. Portanto, está longe de haver uma euforia no mercado financeiro. Agora, quando a gente olha para o dólar continua caindo, como a gente vai ver no próximo gráfico. Por que o dólar está caindo? Olha aí, R$ 4,93, uma queda de 0,18%. O euro subiu um pouquinho para R$ 5,44 e o Bitcoin também teve uma alta de 1,3% aos 30.309 dólares. Por que o dólar continua caindo? Porque, felizmente, a inflação americana está em queda, novos números vieram bem positivos e essa queda da inflação americana abre uma expectativa de que o Banco Central americano, o Federal Reserve, vai parar de subir juros e no segundo semestre vai cortar juros na maior economia do mundo. Essa perspectiva de queda de juros
derruba o valor do dólar no mundo inteiro e aqui no Brasil não é diferente. Isso é bom porque quanto mais barato estiver o dólar no Brasil, mais fácil fica para o nosso Banco Central controlar a inflação e, consequentemente, no segundo semestre, haverá espaço para o nosso Banco Central também começar a cortar juros. É isso aí. A gente segue acompanhando os assuntos de economia, contando com você para isso. Boa sexta-feira, Luiz Arthur Nogueira, e conosco também por aqui nessa manhã, no Jornal da Manhã, trazendo os principais comentários sobre as notícias do dia. Sejam bem-vindos, Luiz Felipe Dávila e Amanda Klein. Amanda, é um momento aí, a gente ouviu o boletim do Luiz, de Lula usar de boa política para manter boas relações entre Estados Unidos e China, que são dois parceiros importantes para a gente, mas que não se entendem entre si? Adriana, bom dia a você, Dávila, Thiago. Bom dia à nossa audiência. O Lula, ele é um animal político e ele é muito pragmático. Talvez soe como algum ruído a declaração que ele falou ontem sobre uma moeda alternativa ao dólar, usando o yuan, o próprio real. E o Luiz Arthur tem toda a razão quando ele diz que, na prática, neste momento, isso é inviável. Mas isso tem muito mais a ver com uma retórica do Lula, até repetindo o que ele já havia dito na primeira viagem internacional dele à Argentina, quando ele falou numa moeda alternativa também, de comércio no Mercosul, do que propriamente algo que vai acontecer imediatamente. É um estudo, ideias, uma discussão incipiente, retórica, não é nada que vá ter efeitos práticos nesse momento, mas é claro que agrada a Pequim, agrada a audiência, o país em que ele está visitando. E será que o Lula está se aproximando mais da China do que dos Estados Unidos? Bom, a China é nosso principal parceiro comercial, 150 bilhões de dólares de fluxo comercial entre os dois países, e não é nosso parceiro de hoje, é nosso maior parceiro de hoje, é nosso maior parceiro comercial há 14 anos. Portanto, é lógico que o Brasil tem interesses na China e, desse ponto de vista, encara de uma forma muito pragmática, comercial e econômica. Como o Brasil também tem interesses com os Estados Unidos, só que dos Estados Unidos talvez tenha voltado com a mala mais vazia do que esperava, não trouxe nem os recursos para investimento no Fundo Amazônia ou no meio ambiente. E, nesse sentido, talvez seja Washington que coloque o pé no freio quando pensa em política externa na América Latina e na América do Sul. Washington tem outros interesses prioritários que não a nossa região do planeta. E a China parece mais aberta a fazer negócio com o Brasil e a ouvir o Brasil. O Lula e a China têm visões semelhantes no seguinte sentido: a política externa do Lula, calcada aí nas premissas do Celso Amorim, sempre quiseram abrir mais portas para o Brasil para fazer parte, por exemplo, de fóruns multilaterais. Tem um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, estava ali na criação, no surgimento dos BRICS como um polo de poder geopolítico alternativo ao G7, e aí também se encaixa o discurso dessa moeda alternativa. Seria uma ordem, e isso combina com o discurso da China de uma ordem multilateral, uma ordem internacional que não seja necessariamente liderada por Washington, que não seja só liderada por Washington. Veja, então, que a China tem seus interesses geopolíticos, o Brasil tem outros interesses geopolíticos, em alguns pontos essas visões convergem, e é isso que tanto Lula quanto Xi Jinping provavelmente irão explorar nesse encontro. Aí entra a Ucrânia também. Isso quer dizer que Lula vai fustigar Washington, vai criar algum tipo de atrito ou rusga? Isso é considerado na diplomacia, no interesse nacional, na diplomacia internacional, até como uma coisa muito usual. Os países, até conversando ontem com o Rubens Barbosa, que foi embaixador em Washington durante muitos anos e conhece profundamente os Estados Unidos, eu fiz exatamente essa pergunta. Ele falou, olha, os Estados Unidos também levam em consideração seus interesses nacionais de forma muito prática. Então, Lula não erra ao defender os interesses geopolíticos, econômicos e comerciais também de seu país. E aí ele, inclusive, citou a recente visita, na semana passada, do líder francês Emmanuel Macron à China, e aí ele veio com um termo chamado de autonomia estratégica da Europa, no momento em que você estreita os seus laços com a OTAN, porque estão todos, Europa e Estados Unidos, do mesmo lado, na defesa da Ucrânia, na guerra da Ucrânia contra a Rússia, e, portanto, contra a China, porque a China defende a Rússia, e, ao mesmo tempo, Macron livre, leve, solto, sorridente, visitando a China e falando em autonomia estratégica em relação à China e aos Estados Unidos, ou seja, a Europa também cuidando dos seus próprios interesses. Ele foi, inclusive, muito criticado na Europa por essa declaração.
O que eu quero dizer com isso? No fim, cada país cuidando de seus interesses estratégicos e pragmáticos, isso não significa abrir um atrito ou uma inimizade com outro país que também é amigo. Nos interesses diplomáticos internacionais, essa linguagem é entendida entre eles e é outra. O Dávila, você concorda com isso? A aproximação do Brasil com a China pode despertar algum ciúme dos Estados Unidos ou não? Não vai despertar por uma razão simples. A participação do Brasil no comércio internacional é ridiculamente pequena. Ou seja, e caiu pela metade nos últimos 30 anos. O Brasil é um país cada vez mais irrelevante no comércio internacional. Nós, na verdade, somos exportadores de minério de ferro e soja. Então, a participação no comércio mundial vem caindo dramaticamente por causa de políticas erradas ao longo dessas décadas, com esse protecionismo excessivo que fechou o país do resto do mundo, e a indústria brasileira, as coisas de maior valor, os produtos de maior valor agregado, não conseguem competir no mercado internacional. Ou seja, o Lula apenas retrata a irrelevância do Brasil. Temos lá que conversar com a China, porque a China é o nosso maior parceiro comercial, tem que vender para os Estados Unidos, e essa questão de moeda é uma bobagem tão grande que ninguém dá a menor importância. É óbvio que nós vamos continuar fazendo comércio exterior com o dólar. É óbvio que o Lula fala sobre o FMI, que o FMI é o tirano que hoje impõe um regime duro na Argentina, esquecendo que a Argentina está na draga que encontra hoje por causa da irresponsabilidade da política econômica do peronismo. Ou seja, eu acho que hoje aquela foto do Lula na Folha de São Paulo, no Globo, Thiago, que você mostrou aí com aquele óculos de realidade virtual, é o Lula. O Lula enxerga o mundo por uma realidade virtual que ele gostaria que fosse a realidade virtual dos anos 50, 60, Guerra Fria, conflito do capitalismo contra o socialismo. Só que isso já acabou. O socialismo foi destruído. Todos os países descobriram que o socialismo só empobrece o país. Até a China já descobriu que para tirar a gente da miséria precisou abrir a economia e participar do comércio internacional. E o Brasil continua a ser uma das economias mais fechadas do mundo. O que é urgente é o Brasil ter uma agenda de abertura econômica, porque é isso que vai fazer o Brasil aumentar competitividade e produtividade local e vender produtos de maior valor agregado. É isso que o Brasil precisa ter como política de Estado. O resto é irrelevante, como é a fala do Lula. O Lula tem uma fala irrelevante não só por uma questão ideológica, que o que ele fala é uma bobagem que não vai a lugar algum, e segundo, a irrelevância do Brasil no comércio exterior. Então está na hora do Brasil ter uma agenda de abertura econômica para nós nos tornarmos mais relevantes no comércio global.